Bom, pessoal, boa noite, bem-vindos ao estudo. Hoje temos a honra de receber mais uma vez o Alexander, que estuda comigo no Instituto Rabínico, e nosso amigo, para conduzir esse estudo. Desejo a todos um excelente estudo. Alê? Olá, pessoal, vocês estão enxergando aí uma projeção, ou melhor, um texto com alguns grifos em amarelo? Não, tá só a sua tela principal do computador. Ah, tá. Vou tentar então novamente projetá-lo. Apareceu alguma coisa agora? Agora sim, Apareceu o texto, né? Ok. o Pessoal, texto. então nós vamos começar, antes do texto, com que é a tradição do estudo, que eu já percebi, que são as leituras que precedem o estudo da Torá. Depois a gente conta o homem e a gente inicia, tá? Primeiro, parabéns a todos que tiveram a paciência de nos esperar e que deu tudo certo, né? Então, ver que a energia do estudo já está fluindo. Então, a gente começa com as brahot do estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amen. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Torateha bifinu fi holam habit Yisrael v'niyeh anarnu tzitzeinu v'tzitzei כל עמך בית ישראל, כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמוע, ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו Israel. Amém. Amém. Então agora a gente vai contar o homem. Ontem foi o 24º, então vamos agora à contagem do homem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Hayom hamsha ve'esrim yom shehem shlosha shavuot ve'arba'a yamim laomer. נצר שבנצר, צדקתך עמים מם ארהמים, ארהמן. Hoje é o 25º dia do homem que perfaz 3 semanas e 4 dias do homem. Estamos na Sefirá Netzar Shebenetzer, e temos as palavras-chave Sitkat Ha-Amim, a letra meditativa é Mem, e também a palavra Arahaman. Para começar então o estudo, a gente começa com um nigun do Salmo 119, a letra Gimel, no seu Passuk 18. גלי והביטה נפלאות מתורתך. גלי והביטה נפלאות מתורתך. גלי והביטה נפלאות מתורתך. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos perceber as maravilhas da tua Torá. Então, que Deus abra os nossos olhos, a nossa percepção, os nossos sentidos, para que nós possamos aprender e perceber quão maravilhosa é a nossa Torá. Amém. Amém. Então, pessoal, nós vamos comentar hoje. Hoje é Mehubarot, isso quer dizer duas parashot. A Thaís, quero agradecer muito a Thaís aí por ter feito esse convite para mim. Cola Cavoda, eu fico realmente muito feliz
de ter a possibilidade de conversar com vocês, um público diferente, que é a segunda vez que eu converso, moro aqui em Brasília, pertenço aqui à comunidade da ACIB, Associação Cultural Israelita Brasileira, tá? E eu estou fazendo curso, né, junto com a Thaís lá na Argentina, tá? Do movimento reformista, esse curso de rabinato, e é uma oportunidade de conversar com vocês sobre o estudo da Torá. Ela também me orientou que deveria fazer um percorrido por todo o assunto da Paraxá, mostrando oportunidades de aprendizado desde o literal, desde o Pshat, até, assim, no caso, eu optei por fazer um estudo nos 4 níveis interpretativos da Torá, das duas parashot, Ahareimot e Kedoshim. Então, o que são os 4 níveis interpretativos da Torá? Eles são o Pshat, que é o literal, o que está escrito, degolou o cabrito, é o que está escrito, o Remes, que é a alusão. A gente vai explicar melhor o que é isso. Remes é uma parte midrástica, tem uma ideia relacionada a alguns contos, algumas alegorias, alguma parte que se metafórica do que está escrito. Então, se está escrito determinada coisa, nós podemos, por meio de uma metáfora, entender algo um pouco diferente do literal. Depois nós temos o Drash, tá? Que é a parte dos sábios, dos eruditos, do Talmud, são, vamos dizer, os estudos rabínicos ao longo de toda a história, tá? E o Soda é o encoberto, normalmente explorado pela Kabbalah, tá? Então vamos começar com a Hareimot. O que significa Hareimot? Significa após a morte. A Harei, depois, Mot é de Met, morte, tá? Então, começa justamente onde eu parei da outra vez, algumas semanas atrás. Foi depois da morte dos filhos de Aharon, que era algo bem assim complicado, né? Porque entender que os filhos de Aharon teriam entrado no Beit HaMikdash, né? Que é o Mishkan, que é o templo móvel, e lá eles foram fulminados por um fogo divino, porque eles ofereceram um fogo estranho não ordenado. Aí a gente começa a pegar desse ponto em que a Torá começa a explicar as regras para se entrar no Mishkan, no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, tá? É o lugar onde é de mais sagrado que existe. Então, esse lugar, ele foi representado como por trás das cortinas, parohet, do Mishkan, e também no templo, na parte mais interna do templo, onde estava a Arca Sagrada e tudo mais. Então, aí, o que a gente entende disso? Que uma vez por ano, uma pessoa pode adentrar no Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, e essa pessoa, naquela época, era Aharon, que foi aquela pessoa que teve que foi remido por meio do sacrifício na Paraxá, lá atrás de Shemini. Ele, então, ofereceu e se arrependeu do bezerro de ouro, Deus aceitou sua oferta, e aí agora ele está puro, puro para adentrar o local do Santo dos Santos, tá? Então, essa entrada, como eu falei, ela era só permitida no dia do Yom Kippur, tá? Que é um dia extremamente rigoroso e específico, tá bom? Então, o Cohen Gadol, naquele tempo representado por Aharon, ele realiza as expiações por quem? Por si mesmo, por sua família, pelos sacerdotes e por todo o povo de Israel.
Entre os elementos centrais desse ritual, aí a gente entra numa das coisas bem misteriosas do livro de Vaikra, que é aquela história de dois bodes idênticos, que um é destinado a Deus e outro a Azazel. Nós vamos ver o que é Azazel, vamos estudar um pouco sobre isso, para ver o que os pensadores judeus ao longo do tempo interpretaram esse texto do Pshat, que é do literal, para a gente poder tirar ensinamentos e inferir coisas que possam estar escritas por trás do literal. Esse texto, coincidentemente, de Ahareimot, ele é lido no dia de Yom Kippur. Então, na parte da manhã, a gente lê é, essa situação que acontece com os bodes, né? Que um bode é sacrificado para Deus e um outro é a Azazel. Alguns comentaristas, como Urash, vocês vão ver a seguir, que diz que Azazel é um penhasco, é uma pedra no meio do deserto e que lá o bode desaparece. Então vamos em frente, tem muita coisa para falar, são duas paraxotas, espero é, prender a atenção de vocês, tá? E então o que acontece? Essa paraxá fala de proibições. Não podia se fazer sacrifícios fora do Mishkan. Por quê? Porque os sacrifícios só eram a Deus e esses sacrifícios deveriam acontecer somente no Mishkan, que era o tabernáculo que foi montado e era transportado no deserto, né, de posição em posição que se ia andando. Outra coisa que se fala é aqui o preceito, a mitzvah, de não consumir sangue. Então, nós vamos ver aqui uma série de ideias do porquê não consumir sangue, tanto no Pshat, no Remes, no Drash e no Sod, nos 4 níveis de visão interpretativa, tá? Então, basicamente, é porque o sangue ele contém a alma, ele contém o primeiro nível de alma das pessoas e no caso dos animais. Então, o Nefesh, os animais são conhecidos pela liturgia judaica que eles têm um tipo de alma, que é Nefesh. Nós já temos o Ruach, Neshama e mais algumas outros fragmentos de alma, mas não podemos beber da alma do animal, que é representado por seu sangue, tá? Então, outra coisa, um extenso conjunto de leis sobre relações sexuais proibidas. A gente vai ver, estou aqui descrevendo algumas delas. Então, são relações assim, de pai com filha, mãe com filho, com tia, com tio, com sobrinha, com sobrinho, com é, a esposa do pai, mesmo que o pai já não esteja mais vivo. É, são diversas relações. Por exemplo, uma relação com uma mulher casada não pode. É, é uma relação sexual com animais, ela não é permitida. Não é permitida uma relação sexual com um corpo, né, que alguém que já tenha morrido. Também não pode estar textualmente escrito isso. E também existem proibições em relação a práticas homossexuais, que hoje isso tem uma interpretação um pouco diversa do que está exatamente escrito no Pshat, tá? No literal. E a gente segue, né? Que isso tudo eram práticas dos povos que habitavam a terra de Israel, principalmente os canaítas. O segundo nível interpretativo é o remes, que a gente já falou um pouco sobre ele, é metáfora, é alguma coisa que está por trás do literal, tá? São conceitos, então, mais profundos que vão além da superficialidade das palavras e eles têm alusões sutis a um refinamento melhor. Então, o fato de que apenas um dia por ano o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos alude o conceito de que a intimidade máxima com o divino, com a Kadosh Baruch Hu, com Deus, não pode ser constante, só pode ser um dia só. E isso exige
do sumo sacerdote, preparação, pureza e o momento certo, que é o dia de Yom Kippur. Os bodes, que nós já começamos a falar deles, à primeira vista, então aqui é uma interpretação que extrapola o sentido literal. São idênticos. Esses bodes, eles são idênticos. Eles aludem o quê? Eles aludem à dualidade do mundo e do livre-arbítrio humano. Os bodes, eles estão mostrando que está colocado diante de nós o bem e o mal. Então, são coisas que, segundo essa visão aqui, elas podem parecer muito semelhantes na aparência. Então, o bem e o mal, eles podem ser muito parecidos. E, Bezrat Hashem, nós, com o auxílio divino, a gente pode discernir entre o bem e o mal. É algo muito difícil, porque aqui na Paraxá fala do autocontrole, fala da pessoa conter-se diante de certas situações. Mas suas direções espirituais são completamente opostas. O bem e o mal têm uma direção espiritual totalmente diferente uma da outra. Então, o bode, segundo o nível Remes, ele pode ser enviado a Azazel, né, como uma necessidade de reconhecer e separar o mal, em vez de ignorá-lo. Ou esse bode incorpora toda a maldade, os pecados do povo de Israel no dia de Yom Kippur, e aí ele leva esses pecados embora. Mas há um reconhecimento de que os pecados existem e de que o mal realizado existe. E, enfim, reconhece de que o mal existe, tá? Aí já a proibição de consumir sangue, por ser a alma da carne que a pessoa está comendo, alude à ideia de que devemos elevar nossa vitalidade animal por meio da santidade e do autocontrole, canalizando energia em vez de consumi-la de forma crua e instintiva. As leis sexuais, elas aludem ao perigo de confundir prazer com espiritualidade. Os textos nos guiam a direcionar a energia sexual dentro de certos limites, de limites construtivos e não de coisas que destroem a família, destroem a sociedade, destroem o próprio povo de Israel. Então, esse conjunto normativo de como não se pode fazer certas relações, pai e filha, mãe e filho, irmãos, não se pode ter relações nem meio irmão não pode ter relações. Então isso preserva a família. Então tem uns diversos detalhes que são colocados ali que vão fortalecer a santidade do povo de Israel, que nós vamos ver na próxima Parashá, que é Kedoshim. Depois de todas essas recomendações que estamos vendo agora, em relação principalmente a práticas sexuais, já vimos aquelas relacionadas a kashrut, a gente vai ter uma visão de como santos sereis, porque eu sou santo. Esse é o tema da nossa próxima paraxá, que vamos falar dela daqui a pouco, tá? Então, vamos avançar um pouco para o nível de Drash. Drash é o nível do Talmud, tá? Do Talmud, é da cultura judaica, da cultura do pensamento, dos estudos, das academias de estudo. Então, eles entendem aqui, né, que Nadab e Aviú morreram porque eles quiseram aproximar de Deus de forma impetuosa, sem respeitar os limites. Eles não tiveram respeito e deferência, e por esse motivo, no momento em que não existe temor e não existe reverência, a aproximação com o divino é perigosa. E é o que mostra essa situação de Nadav e Aviú. Eles se aproximaram de Deus de uma forma não autorizada e ofereceram um fogo que não foi adequado naquele momento e houve um curto-circuito cósmico. Então, o importante é que a lição de Nadab e Abiú é a importância do temor reverente diante da santidade.
Então, precisamos de ter temor e reverência diante de Deus, que é um caminho, é uma forma de aproximação. O serviço de Yom Kippur, ele é uma expiação coletiva. Então, o Kohen Gadol, ele expia por toda a nação de Israel. É um processo de purificação com o vidui, que é a confissão, aquela oração que a gente bate no peito, né? E arrependimento, arrependimento verdadeiro, né? Que se tivermos uma nova oportunidade de fazer as mesmas coisas, não iremos fazer, vamos superar a dificuldade de não fazer, né? E a submissão diante de Deus. Aquele bode que vai para Azazel, ele é interpretado aqui já no terceiro nível com a capacidade de externalizar e afastar o pecado, e não apenas escondê-lo ou negá-lo. Então, vocês vejam que muda um pouquinho. O bode ele já recebe um significado de que externaliza o pecado, ele incorpora esse pecado, e esse pecado ele é afastado do meio da coletividade de Israel. A proibição de comer sangue aqui, ela é vista como um refinamento dos impulsos humanos, uma forma de educar instinto, e as leis sexuais, elas são um escudo contra a dissolução moral que havia contaminado os povos em torno de Israel. Foi o que eu acabei de falar. As leis sexuais, elas dão uma estrutura ética para o povo judeu, não é? Então, se refere não apenas no templo, mas também no comportamento íntimo, familiar e ético do dia a dia. O quarto nível é o sentido místico e cabalístico, né, que é o sod, o encoberto. Sod quer dizer segredo, encoberto. A Paraxá revela ensinamentos profundos sobre a estrutura espiritual do universo. Então, o serviço de Yom Kippur, segundo a Kabbalah, é uma unificação dos mundos superiores, onde está a Shekhinah, e os mundos inferiores, onde nós estamos, e talvez alguma coisa esteja mais por baixo. O Kohen Gadol, ele que entra no Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, ele representa, naquele momento, a ligação do mundo físico, o mundo onde nós estamos, que é o mundo de Asiá, com a espiritualidade, a Shekhinah, que é a presença divina, que ela se manifesta nesse momento. E esse realiza um tikkun, que é uma correção de todo o povo de Israel, e no caso aqui é uma retificação cósmica. Então, os dois bodes, para o nível da Kabbalah, eles simbolizam forças do bem e do mal, que elas coexistem na realidade. Então, aqui se coloca uma situação de que existe um outro lado, né? Um lugar onde o mal está contido, ou ele é predominante, e que, segundo o Zohar, ele precisa ser alimentado de forma controlada para que não rompa os limites da criação. Controlado como? Controlado porque Deus foi quem escreveu a situação dos dois bodes. Então, essa situação dos dois bodes, ela está sob o controle divino. Se Deus está mandando esse bode para Azazel, que na maior parte das interpretações é um penhasco, é um lugar no deserto, vamos dizer, um representativo de que todo o mal está concentrado indo nessa direção. No entanto, há uma interpretação cabalística de que Deus está no controle, e, no entanto, ele cede esse bode para o mal. Tá? O sangue sendo o portador da nefesh, que é o nível mais baixo de alma, já falamos isso, todos temos, inclusive os animais, representa a vitalidade bruta, né? E nós não devemos nos alimentar de nefesh. Nós temos que refinar os nossos outros níveis de alma, que é o Ruach e Neshama. Tá? As relações sexuais, segundo a Kabbalah, elas são misturas de energias incompatíveis, que geram distorções espirituais e são fontes de impureza. Então, a pessoa atrai energias ruins com esses tipos de relações proibidas.
Então, elas são fontes de impureza para a pessoa. E para que a pessoa mantenha os seus canais de bênçãos, a pessoa precisa se afastar desse tipo de relações para preservar a harmonia entre os mundos. Esses mundos, eles estão dentro de nós também. E se não há uma ruptura da Shekhinah que vem para nós, tá? É, Agora eu vou saltar aqui, eu ia mergulhar um pouco mais no tema do Azazel, mas nós temos a outra paraxá para falar, tá? Então eu vou passar. Ver aqui, tu. Então, a nossa outra paraxá é Kedoshim, tá? Kedoshim, ela também está sendo analisada sobre o ponto de vista dos 4 níveis interpretativos da Torá, tá? Que nós já conversamos quais são. Então, começando pelo Pshat, o sentido literal e narrativo da Torá, Kedoshim Tiriu, é, Ki Ani Adonai Elohim, tá? Isso, santos sereis porque eu sou santo. Isso tem muito de profundidade, porque é uma ordem divina para que nós procuremos imitá-lo, que nós procuremos nos aproximar de Deus em suas qualidades, em suas características elevadas, como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um chamamento divino para que a gente seja e se aproxime cada vez mais do divino. Então, é aquilo que a gente estava falando. Hoje, numa outra paraxá, não me recordo exatamente qual é aqui nesse momento, mas eu falo, coloco diante de ti hoje o bem e o mal. Escolha, pois, a vida. Então, aqui está mostrando exatamente o direcionamento que nós devemos ter. Nós precisamos imitar o Criador, tá? Então, é uma das seções mais éticas e práticas da Torá. Tem uma lista de mitzvot. É muito rico nos pshat. Vale a pena ler. Parece um código de ética. Kedoshim é um código de ética muito interessante, né? Entre eles está ali o respeito aos pais, a reverência à mãe e ao pai. É citado até a mãe primeiro do que o pai nessa paraxá, né? E também o guardar o Shabat, né, como símbolo, uma aliança eterna entre Deus e o povo de Israel, o Shabat, né? A proibição da idolatria, não terás outros deuses diante de mim, né? Não teremos esculturas, não teremos forças espirituais, só temos um único Deus, onipotente, todo-poderoso. Então vem esse conceito da idolatria, a idolatria dos desejos, uma série de coisas que deve ser refutada. Tá? O mandamento de deixar parte das colheitas para os pobres. Então, quase todo mundo sabe disso, que a pessoa tem a sua plantação, mas os cantos da sua plantação, elas são deixadas para os pobres, para que os pobres possam tirar dali também o seu sustento, tá? A proibição de enganar as pessoas. E aqui, o enganar as pessoas por exemplo, o tropeço do cego, a gente vai ver o que é isso. A pessoa deixar um cego tropeçar. Por que a pessoa ela explora o fato da pessoa ser surda? Isso tudo não deve acontecer, não é ético, não é moral, e a Torá diz para não fazer, né? É, Realizar fraudes também é bem claro nesse sentido. Reter o salário é algo muito interessante. Se nós temos que pagar alguém,
cara tem que pagar uma diarista, tem que pagar uma pessoa. Ele não deve reter esse dinheiro, ele deve pagar no mesmo dia. A pessoa precisa daquele recurso para resolver a vida dela. E às vezes, por uma questão de preguiça, de falta de atenção, nós não pagamos a pessoa no dia adequado, no dia certo, combinado. E esse descuido, ele é sinalizado pela Torá. Vamos procurar não fazê-lo. Vamos procurar honrar os nossos compromissos com pontualidade, não atrasar o dinheiro, principalmente daqueles que mais o necessitam, tá? E uma outra coisa interessante é o amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, nessa paraxá de Kedoshim, está talvez um dos pontos mais relevantes da Torá. Então Deus vê a Havta Kamorra e amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? Isso é muito profundo, a gente vai ver nos outros níveis aqui, né? Esse aqui é o primeiro nível, o nível do Pshat, e mostra muito como a gente deve olhar o nosso próximo, como é a nossa relação do eu-tu, né? Porque a pessoa se ela é muito difícil a pessoa amar o próximo tanto quanto a si próprio. O normal é a pessoa amar extremamente a si próprio e não amar nada aos outros, né? Então, aqui é um chamamento que a pessoa procure equilibrar ao máximo possível a relação eu-tu, né? Aí, proibição de vingança e rancor, a pessoa não andar. O Talmud fala que a gente não deve ter um coração leve, um coração pesado, nem um coração rancoroso. Então, são os limites do coração que a pessoa deve ter. E o rancor, ele se torna o chamado coração pesado, que é o coração pesado. A gente não deve ficar carregando rancores e mágoas, não podemos. O Yom Kippur serve justamente para isso, para perdoar. Perdoar todos, mas perdoar não significa esquecer. Lembrar sempre, tá? Condenação de práticas idólatras e imorais, tá? Então, condena-se a feitiçaria, condena-se a prostituição, as relações incestuosas que nós já falamos, os sacrifícios humanos e o culto a Mólor. Quem era Mólor, segundo a Torá? Era um deus canaíta e daqueles povos que estavam em torno de Israel antes da entrada no, na Terra Prometida. E esse deus Mólor, ele recebia sacrifícios humanos, principalmente de crianças. Então, aqui está a proibição severa de que isso não poderia acontecer. Inclusive, no finalzinho da nossa paraxá, vem, vamos dizer, as punições, as gradações das punições em relação àquilo que não se recomenda fazer. Então, existe no final da paraxá, fala que nesse caso de entregar seus filhos a Moloch, isso seria sacrificar crianças judias, ou que fossem crianças de qualquer outro povo, a esse deus canaíta, era punido com, além da morte, com uma punição chamada caret. Caret quer dizer a extinção, a extirpar a alma daquele que entregou seus filhos a Moloch. Então, só para ter uma ideia que também, no final da Paraxá, tem também o que cada um seria punido ali com apedrejamento, com coisas, sabe? Existe isso. Aí segue também uma outra parte bem interessante, que é lei sobre justiça social, né? Que sobre heranças que no caso tem que se dar à filha, à mulher, mesmo que eu não tenha o, o marido, tem colocado isso. Honestidade comercial é uma outra coisa. Honestidade comercial é uma coisa muito interessante.
Na Torá fala explicitamente que não se pode cobrar juros de um parente. Não se pode cobrar juros de um parente. Não se deve cobrar juros de um filho de Israel. E não se deve cobrar juros de ninguém. Mas só que o mundo se tornou muito diferente, e os bancos cobram juros, essas coisas. Mas literalmente está ali, não cobrarás juros de seus irmãos. Isso está bem explícito. Uma outra coisa que nós temos aqui é o shatnez. Você não vai misturar lã com linho no mesmo tecido. No mesmo tecido, há uma mistura de lã com linho. Não existe uma explicação ao nível do compreensível, uma explicação, é algo que fica no subjetivo, tá? E não se recomenda cruzamentos de animais. A gente vai ver aqui um pouco mais sobre esse assunto, sobre cruzamentos de animais, por que que não deve acontecer, tá? E sementes também, o cruzamento de sementes aqui, ele não é indicado, em que pese que existem muitos desenvolvimentos, né, na área da engenharia agrícola, da agricultura, mas acredito que seja com um propósito de combater. Agora, misturam-se espécies, né? Misturar espécies não é recomendado, tá? A punição para transgressões morais e espirituais graves, já falei, o capítulo 20, tem diversos tipos de punições, e a narrativa foca em santificar todos os aspectos da vida, tanto no culto quanto na ética. Agora vamos para o segundo nível, o nível das metáforas, o nível das alusões. Kedoshim, então, a santidade não é apenas uma questão de rituais, ela está ligada com o nosso dia a dia. Então, a frase, sede santos, porque eu sou santo, alude à imitação de Deus, é aquilo que a gente falou. Sereis santos, porque eu sou santo, quer dizer que precisamos imitar a Deus. O ser humano é chamado a refletir sobre a santidade divina em seu modo de vida, no seu dia a dia, nas suas ações, de todos os dias. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, já tem uma ideia, né, que é um princípio universal entre os seres humanos, de que quanto vale uma vida humana, quanto vale um outro ser humano, né? A santidade se expressa na capacidade de reconhecer o outro como a extensão própria de si mesmo. Então, é entender o outro como se o outro fosse uma extensão de si próprio num nível elevado de empatia. As leis que proíbem misturar, cruzar animais, cavalo com jumento, plantas de sementes diferentes, vestir tecidos misturados, aludem à ideia de manter a ordem e a distinção espiritual no mundo. No plano espiritual, as misturas indevidas podem causar confusão e desequilíbrio. Aí vem uma curiosidade na nossa paraxá Kedoshim. Qual é a frasezinha que mais aparece por inúmeras e inúmeras vezes na Parashá Kedoshim? É Ani Adonai Elohim, ou então Ani Adonai, tá? Quando diz assim, Kedoshim Tiriu, Ki Kadosh Ani Adonai. Então aparece Ani Adonai logo depois de Kedoshim Tiriu, Kikadosh Ani, tá? Então, essa aparição todo o tempo, depois que aparece uma mitzvah, aparece a palavra eu sou o eterno teu Deus. Ani Adonai Elohim, tá? Então, carrega consigo essa expressão a todo momento de que o foi falado incorpora a presença divina como um fundamento, como naquela mitzvah está contida a presença divina, tá? Agora a gente entra no nível do Drash, que é a parte do Talmud, tá? É a base da ética judaica. Então, essa paraxá, ela mostra
a base da ética judaica. O Rabi Akiva, ele tem uma visão sobre esse Passuk, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, como o princípio fundamental de toda a Torá. Rabi Akiva considera esse Passuk como o princípio fundamental da Torá, face a sua importância. Esse mandamento é entendido como mais do que um amor emocional. É a obrigação de agir com empatia, justiça e cuidado com o outro, tá? A ordem de deixar as colheitas para os pobres é lida como um lembrete de que a propriedade não é absoluta. Deus é o verdadeiro dono de tudo, é o dono da terra. E os necessitados, eles têm uma parte legítima na terra para eles. A proibição de colocar tropeço diante do cego, isso é muito importante. Nós não estamos lidando simplesmente com cegos, estamos lidando com pessoas que temporariamente desconhecem uma série de coisas. E muitas pessoas exploram o fato das pessoas não conhecerem certo assunto para explorar, para enganar, para extrair dinheiro, extrair coisas, ter benefícios, né? Então, isso aqui está muito claro na Torá. Até dar conselhos enganosos está relacionado a colocar um tropeço diante do cego, explorar a ignorância alheia. Então, tudo isso é contido, tá? Os mandamentos sobre honestidade nas medidas e balanças são expandidos no Talmud para mostrar a integridade comercial é parte essencial da santidade. O que eu queria chamar a atenção de vocês? O judeu precisa tomar cuidado para que ele não adultere o que ele está vendendo. Exemplo, tem exemplos na Torá que são, por exemplo, a pessoa vai vender trigo, aí ela mistura no meio do trigo alguns vegetais parecidos para aumentar o volume e fraudar o preço daquele trigo. É como se a pessoa colocasse água na gasolina. A Torá, ela é explícita. O produto que a pessoa vende tem que ser um produto honesto, não um produto fraudado, um produto adulterado. Então, a vida econômica para o judaísmo é também um campo sagrado. Então, ele está fazendo relações econômicas dentro de um padrão ético comportamental, tá? As proibições morais severas, como idolatria e práticas sexuais desviantes, são vistas como corruptoras da alma e da sociedade. Por isso, a Torá exige a sua erradicação. Vamos entrar, então, agora no quarto nível e já vamos abrir para perguntas. No nível do Sod, Kedoshim é a expressão de estrutura espiritual da criação. Sede santos. Então, segundo a Kabbalah, é um chamado para que o ser humano elevar-se acima do mundo físico e manifestar a luz divina em todas as suas ações. Segundo Zohar, cada mandamento listado na Parashá é uma forma de tikkun olam, tikkun da própria pessoa, correção de si próprio, e tikkun olam, tikkun de toda a humanidade, tikkun do povo de Israel, tá? É uma correção de aspectos espirituais que foram corrompidos no mundo. No momento que a pessoa não se relaciona com um animal, ela está contribuindo para o tikkun do mundo, porque em algum momento o mundo fez isso. Desculpa o exemplo assim bem pesado. A santidade nesse sentido não é isolamento ou pureza ritual apenas, mas a capacidade de trazer unidade entre os mundos superiores e inferiores, por meio de ações concretas e éticas. Assim a gente traz o mundo dos céus para o mundo da terra, para o mundo nosso, por meio do Tikkun Olam, né? As leis que proíbem misturas e cruzamentos de espécies, elas são vistas aqui, segundo a Kabbalah, como canais espirituais que não devem misturar energias. São energias incompatíveis que pode causar uma disfunção espiritual, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, no nível do sódo, do encoberto, é que, no fundo,
todas as almas elas são um corpo espiritual único. Adam Kadmon foi a primeira alma, segundo os estudos da Cabala. Era até os ambissexuado, vamos dizer assim. Não sei, as pessoas podem, quem não estuda essas coisas, pode achar um pouco complicado, mas, na verdade, existe essa teoria da Kabbalah que todas as almas elas pertencem a um único ramo. Lá em cima, todo mundo acaba se tendo uma correlação. E, finalizando aqui, o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, repetido várias vezes, né? Ani Adonai Elohim, Ani Adonai Elohim, Kikadosh Ani. Então, sempre o nome de Deus aparece como um selo, como algo que imprime em cada uma daquelas recomendações a força espiritual e o propósito divino de cada mitzvot. A Torá é mais do que um código de ética. A gente falou que essa paraxá parece um código de ética, né? Uma legislação. A Torá é o mapa da alma e do universo. Então, assim eu termino, tá? A apresentação. Quem quiser perguntar, por favor, a partir de agora, estou pronto aqui a responder o que for de meu conhecimento. Pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade que a gente possa aqui debater? Alexandre, eu fiquei satisfeito com a sua explanação, viu? Ah, fiquei Você, você, feliz. você lembrou muitos pecados cometidos pela humanidade, tá? Então isso é muito Perfeito, importante você relembrar isso tudo, que fique para ficar gravado na nossa, não só na nossa mente, mas na nossa alma. Isso aí, né, Alexandre? perfeito. Obrigado, tá? Pelo Que seu, bom. pelo seu conteúdo, viu? Obrigado, Jaime, por sua observação. Fico muito feliz com sua observação. Fala, Jackson, por favor. Ai, Jacobson. Ah, Bom, Jacobson. tá. Foi colocado, tu trouxeste vários temas em relação até em relação a vários temas do que de proibições, sendo que há várias discussões em relação a tantos assuntos devido às correntes do nosso povo hoje, porque tem a ortodoxia, tem o reformismo. Então, cada um tem uma cosmovisão de entender o que seria realmente posto no o texto da Torá que nós lemos para o que realmente nós vivemos hoje no século XXI. Até porque, como nós sabemos, nós temos a nossa religião judaíca foi inventada, né? E tudo mais. Nós não temos vamos dizer, depois do segundo templo. Então, nós nos reinventamos, nós nos construímos enquanto povo. E se não é, então como é que fica certos textos assim que está lá e que não se aplicam hoje em pleno século XXI, devido até de direitos humanos, da cosmopercepção das pessoas em relação até a nós enquanto povo judeu, né? Então tem várias coisas que não se aplicam. Como é que ficaria para nós certos textos que não sei, enfim. Eu coloco, né, em relação a pensadores, né? Pensadores ao longo da história judaica toda, o que que se pensou, o que que se interpretou, você vê que tem pontos de vista ali que até mesmo eles se contrapõem, né? Então a gente vê hoje questões que não se leva ao pé da letra, né, do Pshat, o que está escrito ali. Se coloca algo superior, algo que está acima, é, que vai totalmente, vamos dizer que aquilo que está no Pshat não está se aplicando naquele caso específico,
né? Como você bem colocou. Então, acreditamos que a Torá é algo vivo e que a gente trabalha esses conhecimentos, esses conceitos ao longo do tempo, né? Então, o que eu entendo é dessa forma, que existe essa liberdade de se ver algo que está ali, mas para determinado caso, para determinados casos, são coisas exatamente diferentes, né? Diferentes que podem ser consideradas como um bem maior, em de que vai se ter ali paz, alegria, realizações, né? É isso. Tá, muito obrigado. Beleza. O mundo é moderno, mas o homem é muito antigo. Por isso que nós estudamos a Torá. Viu, Alexandre? Certo, é verdade, entendi. O estudo da Torá, ele é muito rico, porque ele nos possibilita reflexões, nos possibilita uma série de informações que a gente lê, relê, repassa, né? E isso vai nos trazendo uma, uma maior consciência, né? Você vê como você mesmo disse, Jaime, né? Quantas coisas nós falamos, quantas mitzvot nós falamos aqui. É claro que uma ou outra a pessoa não poderá, vamos dizer, não, peraí, eu acho que não é bem assim, pode ser diferente, tá? Tudo bem, perfeito. Só que o corpo jurídico, vamos dizer assim, ele é muito vasto. E ali a gente incorpora inúmeros ensinamentos de valor, né? Seria isso. Muito bom, viu? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Silvia? Posso falar? Fala. Não sabia dessa divisão, né, de níveis para a interpretação da Paraxá. Achei muito interessante, bem didática. Nossa, foi excelente. E o que me tocou mais também foi a parte da Kabbalah, Ah, porque tá. é a parte espiritual, assim, que decodifica um pouco as metáforas da Torá, né? Então fica uma coisa mais fluida, né? Ah, Então legal. a gente capta melhor para os dias de hoje, né? Os ensinamentos. E quando você citou sobre o Tikkun, né? O Certo. Tikkun Olam também, eu acho que cada paraxá ela traz essa mensagem para a gente aprender a nos corrigir sempre, porque Isso. quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, assim, isso é um aprendizado para a gente. Então, é uma correção que a gente faz dia após dia. É longa jornada, mas a gente seguindo esses mandamentos, seguindo esses estudos, a gente consegue ser, sim, uma pessoa melhor. Consegue. Exatamente. A Torá, quando a gente faz a Amidá, né, que é a Shemon Esrei, é a oportunidade que nós falamos com Deus. Quando a gente lê a Torá, é justamente o inverso. É quando Deus fala conosco, né? E fala conosco. Então, fala conosco por meio de uma série de coisas que são colocadas à nossa reflexão. Que cada dia de Yom Kippur a gente passa de novo por aquela, vamos dizer, esse processo, o processo de Techuvá, aquele mês de Elul e tudo, para a gente chegar no Yom Kippur como uma pessoa melhor do que nós éramos, né? E cada vez mais irmos Kedoshim, Tihiu, Kikadosh Ani, que Deus que a gente seja como Deus, nos procurar nos aproximar dele, em suas qualidades maiores. Uhum. Com certeza, professor. Muito bom. Jailson Obrigada. Lopes, Oi, Alexandre, boa noite, muito boa obrigado noite. pelas explicações. Eu só fiquei com uma curiosidade. Hoje, que eu queria saber o seu ponto de vista
Hoje em dia a gente está tendo agora com esse desenvolvimento do agronegócio, muitas sementes, né, modificadas geneticamente, onde a gente mistura uma coisa com a outra, a soja, o trigo, até mesmo o limão nosso que a gente tem hoje aqui é uma mistura de cruzamento de fruta, esse tipo de coisa. A minha pergunta é se existe algum movimento, tipo, de impedir algum nível de castrute que é previsto o não consumo de alguns alimentos desses cruzados entre eles ou modificados geneticamente, se tem alguma coisa nesse sentido. Sua pergunta é muito boa, até um desafio para mim, que eu vou procurar pesquisar mais sobre isso, sabe? Mas, nesse momento, o que que eu considero? O judaísmo sempre atua por certos princípios, como eu estava falando com o Jacobson, né? Você tem disponível o mundo para você torná-lo melhor. Então, se você tem um lugar onde uma praga se instala, onde uma semente normal ela não aguenta, se você modifica aquela semente, ela consegue aguentar melhor aquele lugar e vai gerar alimentos e alimentos e alimentos para muitas pessoas, a gente começa a extrapolar uma mitzvah em proveito de uma outra mitzvah maior. Qual outra mitzvah maior? Seria aquela de que vamos vencer uma dificuldade e vamos proporcionar um alimento num lugar onde ele não desenvolveria muito bem, alguma coisa sempre nesse sentido. Agora, se dizer que evitar o cruzamento de sementes, ele é interessante quando você tem uma agricultura toda articulada dentro desse conceito de como a gente fala, faltou a palavra aqui, esse conceito de agricultura orgânica, né? Essa ideia de que tudo é orgânico, tudo é preservado, tudo é feito com o máximo cuidado possível. É uma linha, uma direção, creio, que ela é boa, ela não é ruim. Você vai se estruturar para manter todas as espécies sem esses cruzamentos de sementes e fazer exatamente aquilo que Deus nos deu, nos deu por herança. Eu acho que esse talvez seja o caminho mais nobre. Mas o outro é uma saída para a alimentação de grandes populações. Não tem registro de que elas façam mal ao ser humano. Isso não é muito provado, né? Então, acho que eu ficaria com essa ideia de que vamos tentar ser mais orgânicos dentro do possível e evitar cruzamentos desnecessários e ficar Viu, Alexandre? inventando muita coisa, que aí não Viu, sabemos o Alexandre? que pode acontecer depois. Viu, Perfeito, Alexandre? até mesmo porque reduzir a fome faz parte do Tikkun Olam. Perfeito, É, perfeito, maravilha. Viu, eita. Alexandre? Dá Muito licença. obrigado. Dá licença. Você não falou sobre a castração de animais, né, Alexandre? Eu não É, falei. que É, isso também é proibido, né? isso também é proibido. É o derramamento de sangue de animais fora. É, é proibido. É proibido a castração. Isso causar dor desnecessária aos Você animais. inibe a procriação, né? Inibe também. Inibe a Que é o procriação mais sério, né? Que é o mais sério, né? é o mais sério. É o mais sério. Agora a gente vê um outro desafio que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é a situação de animais domésticos castrados, né? Aham, aham, Que aham. isso eu acho que também é Boas, uma página aí para se estudar o com que é mais certeza. ético no meio É. disso tudo, né? Eu tenho na minha casa animais, macho e fêmea, e não são castrados, e eles não procriam. Você conversa. O animal te Ah, entende. Ele entende a hum, necessidade dele inibir a procriação. Ele sabe disso. O animal interessante, é verdade. é, o animal não é um ser desnaturado, não, tá? Cada dia Ele a gente percebe mais que o animal
tem um certo nível de evolução, né? Só Com quem não certeza. convive com o animal que não percebe. Muito bom, meu amigo. Legal. Mais alguma coisa? Só agradecer, viu, Alexandre? Eu estou Então satisfeito tá bom. e fico Obrigado, eu muito, que agradeço a e fico muito oportunidade aí. Ale, te agradecido em ter agradeço, Perguntas, viu, participado, né? Alexandre. muito. Viu? Te Você agradeço fez. muito Muito pela tua obrigada. participação. Obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade, viu? Pessoal, fazer a Muito propaganda da obrigada. Thaís